Olá pessoal, eu já fiz centenas de vídeos sobre textos profundos, complexos das Escrituras para mostrar o que o texto realmente nos diz acerca de Jeová, de Jesus, do Espírito Santo, das promessas de Deus. Esse é um deles e eu vou repetir aqui novamente para vocês, tá? 1 João capítulo 5, versículo 20. Esse texto tem sido usado com muita frequência por trinitários para tentar endossar a ideia de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus lá no final do texto. Sendo assim, ele compõe junto com Jeová a Trindade. Será isso mesmo? Até porque se isso fosse verdade, você teria que encontrar também essa expressão verdadeiro Deus para a pessoa do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo seria o único que não receberia esse título de verdadeiro Deus, apenas Jesus na interpretação dos trinitários nesse texto e Jeová em outros textos, né? Então olha que confusão que as pessoas arrumam. Mas será que esse texto que se aplica a Jesus? É isso que a gente vai analisar. Como eu já disse, eu já fiz várias vezes esse vídeo, vou fazer mais uma vez. Esse vídeo será postado em algumas páginas do Facebook das Testemunhas de Jeová, porque muitos pastores infiltrados, talvez até nas melhores das intenções, estão tentando convencer as Testemunhas de Jeová de que isso aqui se aplica a Jesus Cristo. E eu vou provar para vocês que não, tá bom? Muito bem. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, o texto grego como realmente está, é o texto padrão grego, tá? É o grego texto crítico, ou seja, o texto receptus, está exatamente como está aqui, tá bom? Na primeira linha, o texto grego. Na segunda linha está a transliteração do texto, como que você lê cada palavra dessa aqui, tá? E embaixo está a tradução literal, palavra por palavra, tá? Só para vocês terem uma noção de como funciona, né? Geralmente, você lê assim na Bíblia em português, né? Mas sabemos que o Filho de Deus veio, né? É vindo, alguma coisa do tipo aí. Perceba que no texto grego ele é um pouquinho diferente. Primeiro é sabemos, mas, entendeu? Aqui é o de, né? De. Então ele é um pouquinho diferente, tá? Então as Bíblias em português, para ter um pouquinho mais de didática, de facilidade para o leitor, às vezes inverte um pouquinho as palavras de lugar. Obviamente que você pode fazer isso desde que você não influencie o sentido do texto, tá? Então, geralmente em português você lê, mas sabemos que o Filho de Deus é vindo ou veio, entendeu? Quanto a isso não tem problema nenhum, essa mudança de palavra não interfere em nada, tá? Mas algumas coisas podem interferir, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, muito bem, o que eu fiz? Só para separar aqui para vocês entenderem, essa palavra aqui é a palavra para filho, em grego é huios, tá? Huios, tá? Isso aqui tem um sonzinho de R bem fraquinho, tá bom? Eu não sou nenhum exímio gramático em grego e nem em hebraico, mas eu entendo bastante, tá? Estudo bastante, já tem uns 10 anos que eu estudo a gramática grega e hebraica, então eu tenho muita noção, tá? Não sou professor, mas eu tenho muita noção. Eu sei ler e sei traduzir as palavras que a gente encontra em hebraico e em grego. Aqui no caso específico nós estamos falando do texto grego, tá? Então a palavra para filho eu grifei para vocês aqui em verde limão. Ela ocorre aqui nesse texto, ó. Ela ocorre mais uma vez aqui embaixo, ó. Pode ver que é a mesma palavra, huio, né? Huio é a mesma palavra, tá bom, gente? A palavra para Deus é essa aqui que está em laranja. Para Deus está em tom laranja, que você está vendo aqui, ó. E eu grifei também a palavra verdadeiro, em grego aqui é letinon, né? E aqui é letino, tá? Aqui embaixo é letinos, né? Eu grifei para vocês entenderem que está se referindo à mesma pessoa, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus aqui, né? Ó, Deus, verdadeiro, tá? Verdadeiro e Deus aqui. Perceba que elas estão correlacionadas, como a gente diz, tá? E grifei também, aqui no tom rosa, as preposições de intermediação do texto grego. O que é a preposição? Essas preposições, essa palavra rein aqui, ela ocorre 1.700 vezes no Novo Testamento. É a palavra que mais ocorre no Novo Testamento, essa palavrinha aqui, tá? Ela tem a função de intermediação, chamada intermediação média, tá? Ela sempre liga uma coisa com outra ou uma pessoa com outra, sempre fazendo associação entre coisas ou pessoas. Então é a que mais ocorre no Novo Testamento. Por incrível que pareça, é essa palavrinha aqui, tá? Então eu grifei as duas ocorrências dela dentro do texto, que ela faz intermediação. Agora, que intermediação que ela faz aqui? É isso que você vai notar. Então o texto mostra desde o comecinho, vamos ler como seria a tradução literal, né? Sabemos, mas que o Filho de Deus
veio, ou é vindo, se você preferir, não tem problema nenhum. Então, quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus, ele aparece aqui embaixo, ó. É Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece aqui, ó. A palavra de Jesus Cristo ocorre uma vez aqui no texto, tá? A palavra verdadeiro ocorre 3 vezes, a palavra de Jesus ocorre uma e a palavra filho ocorre 2. E a preposição de intermediação ou de união de pessoas, tá? Ocorre 2 vezes. Então, quem é o Filho de Deus? Todo mundo concorda que o Filho de Deus é Jesus Cristo. O Filho de Deus não veio? Sim, ele veio porque Deus enviou seu Filho. A Bíblia está repleta de passagens que diz isso. E o que ele fez? O Filho fez, ó, e nos deu, e deu a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Ó, o verdadeiro na terceira pessoa, tá? Quem é o verdadeiro? Obviamente é o verdadeiro Deus. Então, o Filho de Deus, ao ter vindo à Terra, ele deu a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus falou muito sobre Deus, muitas instruções. Ele tanto repetiu instruções antigas da palavra de Deus, como deu instruções novas sobre o verdadeiro Deus. Todo mundo vai concordar com isso, né? E continua. E estamos, aqui a preposição, estamos com o verdadeiro. Estamos com o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro aqui é Deus, tá? Deus está aqui, que é o verdadeiro é Deus, você não tem como discordar disso. Estamos com o verdadeiro Deus. Agora é que está a chave da questão, gente. Aqui já vai deixar claro para nós se o verdadeiro Deus é Jesus Cristo ou aquele que enviou o seu Filho, né? Jesus que está aqui embaixo, ó. Olha lá. Nós temos novamente a preposição aqui, ó, de intermediação. E nós estamos com o verdadeiro, que é o verdadeiro Deus. Muitas vezes coloca em seu Filho Jesus. Está errado colocar isso? Não, não está. A questão é você interpretar o que é o em ali, tá? Como se trata de uma intermediação, a tradução correta é por meio ou através do Filho dele, Jesus Cristo. Perceba que o texto é muito claro no texto grego, né? Tá em tu huio, autu Iesu Christo, né? Ó, você está com o verdadeiro Deus, olha, por meio ou através do Filho dele, Jesus Cristo. Então, até aqui fica claro que o verdadeiro Deus é aquele que enviou o Filho, esse Filho deu a nós entendimento, para que nós conheçamos o verdadeiro Deus. E Jesus fez isso de maneira magistral, como nenhum outro profeta havia feito. E nós estamos com, aqui traz o sentido de comunhão, né? De comunhão. Nós estamos unidos com o Deus verdadeiro. Estamos unidos ao Deus verdadeiro, olha lá, por meio, em, aqui ó, é através ou por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o quê? Filho do verdadeiro Deus, aquele com quem nós estamos agora. Quando você aceita o Filho, você está com o verdadeiro Deus. Olha lá, como uma espécie de comunhão, entendeu? União de pensamento, de coração, de ideia, etc. tal, tá? Esse é o sentido do texto aí. Quando o texto termina, Rutos, estin, ro, aletinos, teos, será que está falando de Jesus? Óbvio que não. Muitas pessoas acham que está falando de Jesus, porque Jesus é o último que aparece aqui, né? É o último que aparece. Se você for em 2 João, capítulo 1, versículo 7, virar só a página da sua Bíblia, você vai achar que Jesus Cristo, então, ele é o anticristo. Porque ele é o último que aparece no versículo também. Então, essa regra não funciona. Então, quando João descreve aqui, este é o verdadeiro Deus, ele está falando de Jesus, ou está falando daqui desde o comecinho, do Deus verdadeiro que enviou seu Filho, esse Filho deu a nós entendimento para conhecer aquele que é o Deus verdadeiro, né? Nós estamos com o verdadeiro Deus ó, por meio do Filho dele, Jesus Cristo. É assim a tradução literal, a leitura literal do texto. Obviamente que Deus verdadeiro que não está se aplicando a Jesus, mas está se aplicando ao Deus verdadeiro desde o começo da fala, aqui do versículo, tá bom? Né? E é a vida eterna, né? Finaliza o texto. Olha os versículos anteriores. Perceba que quando se fala de vida, e nós ganhamos a vida por meio do Filho de Deus, mas a fonte é Deus, ó. Você pode voltar alguns versículos aí na Bíblia que você vai ler, ó. E o testemunho é este: Deus... Quem é Deus? Deus é o verdadeiro. Nos deu a vida eterna. Então, quem dá a vida eterna é Deus. Notaram? E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
A fonte da vida eterna é quem? É Deus. Mas você só obterá a vida eterna se você estiver com o Filho de Deus. Não adianta ter Deus e não aceitar o Filho. Não adianta ter o Filho e não aceitar Deus. Você precisa de duas coisas: a fonte da vida eterna e o meio de ganhar a vida eterna, que é o Filho dele. Perceberam, gente? Ó, o texto continua: eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Olha, Filho de Deus. Então Jesus Cristo é tratado realmente como Filho de Deus verdadeiro, aquele que veio à Terra, obviamente enviado por seu Pai, né, Jeová, e por meio dele, né, por meio da fé no sacrifício dele e obediência também aos seus ensinamentos, nós podemos ganhar a vida eterna. Mas a fonte é Deus, ó. Deus nos deu a vida eterna. Não é Jesus que deu. Jesus é o meio de ganhar a vida eterna. O verdadeiro Deus aqui claramente fica para Jeová e não para Jesus. Até porque você criaria um problema gigantesco com outras passagens da Bíblia. Olha aqui, ó. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos ver quem que é o Deus verdadeiro aqui e o que Jesus é em relação ao Deus verdadeiro. Só a leitura já deixa claro essa diferenciação, né? Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, da forma que vos convertestes dos ídolos a Deus. Então, muitos dos tessalonicenses, por meio da pregação de Paulo, eles abandonaram a idolatria e passaram a adorar a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Quando ele chama alguém aqui de vivo e verdadeiro, ele está se referindo a quem? Será que é Jesus? Vamos continuar. Esperando do céu seu Filho. Olha lá, a quem ele ressuscitou, o Deus verdadeiro ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pode abrir em qualquer versão da Bíblia, que é exatamente isso que você vai encontrar. Quem é o Deus vivo e verdadeiro para o apóstolo Paulo? Quem é? Jesus é visto por ele como filho desse Deus, né? E, inclusive, esse Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muito claro o texto, né, pessoal? Vamos agora às palavras de Jesus Cristo, a maior autoridade, né? O maior teólogo do universo. Olha aqui, ó, João 17, 1 a 3. Oração de Jesus Cristo, pouco antes dele ser apanhado, né, e levado à morte. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, ele estava orando ao Pai, Pai Celestial, todos entendem que se trata de Jeová. Chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade. Então aqui já mostra que o Pai deu autoridade para o Filho sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que interessante, gente. Então a fonte da vida, quem que é? Claramente no texto o próprio Jesus disse, é o Pai. Aí Jesus diz que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a humanidade para que agora o Filho concedesse vida eterna a todos os que lhe deste. Veja que Jeová deu pessoa dentre a humanidade para Jesus, para que Jesus agora dê a vida eterna. Perceberam, gente? E o que ele continua falando sobre o Pai? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Então Jesus diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. Obviamente, quem respeita as palavras de Jesus Cristo não iria questionar se tem uma composição, uma fusão do Pai com alguém para ser Deus verdadeiro. Não tem, gente. Então não adianta fazer malabarismo, contorcionismo para tentar provar o contrário disso, né? Seria desmentir Jesus Cristo, na verdade. Quando alguém fala que o Pai não é o único Deus verdadeiro, simplesmente ele está dizendo que Jesus Cristo mentiu aqui nessa oração, né? Jesus disse isso, ó. Depois, de dizer que o Pai é o único Deus verdadeiro, ele disse: e a Jesus Cristo que enviaste. Então fica muito claro que a expressão Deus verdadeiro, lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, bem sinalizadinho para vocês aqui, não está se referindo a Jesus Cristo, mas está referindo ao Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Olha aqui, Jesus Cristo, que é o Filho do Deus verdadeiro, né, enviado à humanidade para que nós possamos ganhar a vida eterna, ok? Espero que gostem dessa análise e que sirva de ajuda aí para a grande maioria de vocês aí para verem a verdade, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com as bênçãos de Jeová.